na cultura, primeiro lugar no seu coração. Cultura AM, CYJ 921, 670 kHz. 24 horas sempre com você. Música, informação, evangelização. Uma emissora da Arquidiocese de Aracaju, Sergipe, Brasil. Rádio Cultura, cultura. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Eu, Leonardo, vou pra Oral Sim porque é a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Uma clínica odontológica que é referência em saúde e sorrisos. Agende uma avaliação você também. É a número 1, meu filho. Pode confiar. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Pra minha vida melhorar. Grupo Itabaiana Madeira, esquadrias de madeira em geral e material para telhado. Temos assoalhos, decks, forros de angelim e muito mais. Fazemos a instalação na sua residência. Consulte nossos vendedores. Estamos em 5 endereços para melhor lhe servir. No Santos Dumont, próximo ao Terminal Maracaju. Na Avenida Maranhão, na entrada do Santos Dumont. Na Osvaldo Aranha, em cima do viaduto. No Marcos Freire 1, em frente ao Shopping Prêmio. E em Itabaiana, na BR-235, quilômetro 54. Entre em contato conosco através do número 3245-1511. Grupo Itabaiana Madeira, sempre com você. Cultura! Vamos juntos celebrar a unidade. Dia 26 de novembro no Parque da Sementeira. A Arquidiocese de Aracaju realiza o Dia Arquidiocesano da Unidade. Um grande encontro com todas as paróquias e o nosso arcebispo, Dom João Costa. Apresentações artísticas, Santa Missa e show com Missionário Shalom. Missionário Shalom de volta a Aracaju. Só quero esse amor e mais nada. Dia 26 de novembro no Parque da Sementeira, entrada franca. O nosso encontro é no Dia Arquidiocesano da Unidade. Juntos no DAO. continue ligado, vem aí a próxima atração. A credibilidade, o compromisso com a verdade, a opinião precisa e clara, o jornalismo que o povo confia. Aqui, o que importa é a informação. Está no ar, o Linha Direta. Apresentação, Jairo Alves de Almeida. Jairo Alves de Almeida. 6h38, bom dia, bom dia, bom dia. 26 de outubro de 2022. Uma quarta com tendência a chuva aqui na cidade de Aracaju, onde nós estamos. Cultura 670, Cultura 107.5. Estamos no YouTube com Linha Direta. Sou Mais Cultura é o nosso aplicativo. Linha Direta, jornalismo que o povo confia. Cumprimentos de Jairo Alves de Almeida. A produção é do Rosendo Aragão. Hoje conosco Miguel Souto na técnica de estúdio, coordenando as imagens a Uni, técnica de transmissores Daniel e Anselmo, a coordenação de programação do Marcos Simões e presidindo a Rede Cultura de Comunicação, o Padre Marcelo Conceição. Linha Direta tem o jornalismo que o povo confia. Linha Direta, com Jairo Alves de Almeida. Linha Direta, manchetes. São 6h39 na cidade de Aracaju. Ministério Público denuncia 2 agentes da Polícia Rodoviária Federal dias antes da morte de Genivaldo de Jesus. Eles praticaram um outro ato. Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Aracaju, todos esses municípios, domingo, transporte gratuito no segundo turno de votação.
Homem morre, outro fica ferido após saída da penitenciária de Areia Branca. Meteorologia prevê chuva para os próximos dias em todo o estado de Sergipe. Fundate anuncia vagas para o mercado de trabalho em diversas funções. E na entrevista de hoje eu converso com o presidente da Insurb, Bruno Moraes. Aqui, na Cultura, tem o jornalismo que o povo sergipano confia. Na Cultura, linha direta. Previsão do tempo. São 6 horas e 40 minutos. Bom dia, Jairo. Bom dia, ouvintes aqui do Linha Direta. Você também que está ligado no nosso site, soumaiscultura.com. É claro, está em FM 107.5, Cultura FM. Por enquanto, ainda estamos na M670, mas já vai migrando para FM 107.5. E, é claro, no nosso canal do YouTube da Cultura TV. Vamos aqui à previsão do tempo. Muita chuva, hein? Muita chuva na noite de ontem, né? Por volta de 7h30, 8 da noite, né? E durante a madrugada também, muitos pontos de chuva. Para hoje, isso foi ontem, no caso, para hoje, previsão de sol, né? Um pouco de sol, com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora, é o que está se desenhando nesse momento. A temperatura mínima de 23 e máxima de 29 graus, 24 graus nesse momento, né, aqui na capital sergipana. A meteorologia prevê chuvas intensas para os próximos dias aqui no estado de Sergipe. A quarta-feira deve ser registrada precipitações no agreste, centro-sul e sul, pancadas rápidas de chuva no litoral e tempo nublado nas demais áreas. Pela manhã, tarde e noite chove de maneira leve em todo o estado. Os termômetros devem chegar a 24 graus no litoral e 21 graus no interior, mínima e máximas de 29 graus e 30 graus, respectivamente, litoral e interior. E uma informação que chegou agora da Defesa Civil de Aracaju é que nas últimas 24 horas o acumulado de chuva chegou a 82 milímetros. Muita chuva, hein? Para esse período que praticamente já não é esperada tanta chuva assim. Não houve registro de ocorrências até o momento. As equipes estão em atenção e mantêm intensificação no monitoramento da capital. Caso você esteja em situação de emergência, enchentes, enfim, desmoronamentos, queda de paredes, enfim, rachadura de casas, muito importante isso você observar, ligue para 199 da Defesa Civil. 199 Defesa Civil aqui de Aracaju, certo? Então você liga e aí pede a ajuda. Mas graças a Deus, segundo a Defesa Civil, nenhuma ocorrência, né, grave até o momento. 82 milímetros de chuva. Este é o panorama do tempo, 6h42. Trânsito em Aracaju. Não perca a sua hora, hein? 6h42. Vamos começar aqui na Avenida João Rodrigues. Trânsito bem intenso nesse momento, né? Da base da ponte lá da Barra de Aracaju Barra até chegar no cruzamento com o terminal de ônibus ali do Mercado Central. A Avenida Simeão Sobral também trânsito muito intenso. A João Ribeiro com trânsito intenso no sentido de quem está subindo, né, indo para a Colina Santo Antônio, indo para a zona norte da capital. Avenida Euclides Figueiredo, trânsito de 7 a 9 km por hora nessa região aqui do Santos Dumont. Avenida Tancredo Neves, muito movimentada nesse momento, principalmente em frente à rodoviária nova ali, o trânsito muito intenso, tanto na ida como na volta, e também na saída ali dos condomínios da Jabotiana também. Avenida Hermes Fontes, trânsito bem intenso nesse momento. Avenida Rio de Janeiro também com trânsito bastante intenso nos dois sentidos da via. Avenida Beira-Mar, com trânsito intenso, e lembrando que amanhã a Beira-Mar, a partir das 8h30 da manhã, a ponte do Rio Poxim vai estar mais uma vez em pista única, né, por conta da recuperação da ponte lá ao lado do Parque dos Cajueiros. E o trânsito na Beira-Mar, né, praticamente ali do cruzamento da Tancredo Neves até a região da praia da 13 de julho, no caso, trânsito bem intenso neste momento. O Barão do Maruim também bem movimentado, é o panorama do trânsito, 6h44. Na Cultura, linha direta. O comentário do dia. Mais uma vez, a responsabilidade é colocada no colo das prefeituras. A questão da gratuidade do transporte público. Tem prefeituras aí com o pires na mão. Tem outras que estão nadando em dinheiro, se afogando em dinheiro. E o governo federal arrecadando, apesar da miséria da maioria do povo, que não tem nem o que comer. Agora, mesmo está saindo aí uma informação que
o valor da arrecadação no mês passado foi o melhor desde o ano 2000, em termos de arrecadação federal. Atingiu a cifra de 162 bilhões e 200 milhões de reais. Isso é arrecadação federal de todos os níveis. Mas o povo não vê resultado, principalmente a pobreza, aqueles que estão com o pé na miserabilidade. E o Tribunal Superior Eleitoral não determinou, mas sugeriu que houvesse transporte gratuito para o eleitor. E está correto. Uma sugestão acatada por muitas prefeituras, muitas com sacrifício, porque a gente sabe que não é fácil. Prefeituras aí que não têm a mínima condição nem de pagar aos seus servidores, porque foram criadas visando a política, porque arrecadação não existe, indústria não existe nada. Apenas vivem de transferências federais, criada para ter sua Câmara, cabide de emprego, criada para ter CCs na própria prefeitura, cabide de emprego, criada para ter secretarias, a grande maioria cabide de emprego, e assim vai. Prefeituras que não tinham condições de estarem criadas, né? Municípios que foram criados apenas olhando politicamente. Então, alguns municípios aderiram ao transporte gratuito. O correto seria que essas pessoas, eu sei que aquele vínculo, pessoas não querem deixar de ter, aquele vínculo de votar na sua cidade de origem, aquelas pessoas que gostam disso aí. Quem é do interior, principalmente, gosta na eleição de prestigiar o candidato lá da sua cidade natal. Então, essas pessoas, a grande maioria aqui no estado, essas pessoas não terão a gratuidade, porque a gratuidade foi sugerida pelas prefeituras locais, não aos estados do transporte interestadual ou estadual, entre os municípios. Então, já aderiram ao transporte gratuito. Aracaju tem esse transporte que agrega Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. Então, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Aracaju aderiram ao transporte gratuito. A Barra está estudando. Provavelmente hoje deve sair uma solução, porque senão você que é da Barra, que vem de lá para cá, paga a passagem, mas daqui para lá é gratuita. Então são coisas do Brasil, né? Mas creio que tudo vai ser resolvido. O bom seria que essas pessoas que voltam no interior também tivessem a gratuidade. Mas, Jário, mas por que essas pessoas não transferem, já que moram em Aracaju? É como eu disse, pessoas que gostam de prestigiar os candidatos da sua cidade, principalmente no período municipal, na eleição municipal. O prefeito e o vereador, principalmente no período municipal. No período estadual, não, pode votar em qualquer parte. Ele transferido o título, pode votar nos candidatos a nível estadual. Então, eu espero que essa questão da gratuidade não fique somente no colo das prefeituras, que haja a participação do Estado também na gratuidade. Aracaju não terá grandes problemas porque foi feito um remanejamento e praticamente a grande maioria do eleitorado vota no quintal da casa, vota no próprio bairro. Não haverá muitos problemas nesse sentido. Mas a questão interestadual, intermunicipal, não é? Quem vota, por exemplo, em Estância, quem vota em Tobias Barreto, quem vota em Maruim, Itabaiana e assim por diante, terá que arcar com o próprio custo do seu deslocamento. Então, é uma medida perneta, vale apenas para esses municípios, entre eles, e não vale para o transporte estadual. Eu espero que até sexta-feira essa questão seja resolvida
e o transporte gratuito seja total para todo o eleitor da capital e do interior. Na cultura, Linha Direta, o jornalismo que o povo confia. Jairo Alves de Almeida. 6h50. Olha, o Rosendo falou no trânsito, né, que no bairro Industrial, que agora é coqueluche, né, esses congestionamentos, eu não digo congestionamento ou engarrafamento, retenção, uma forte retenção ainda, a gente observa. Vocês observam o seguinte, o centro de Aracaju é como se fosse uma bacia. Vem transporte do norte ao centro, nesse momento de pico, vem transportes da região sul, todo para o centro, e deságua aqui, como se fosse uma bacia recebendo água, umas bicas ligadas para o centro da cidade. E o resultado qual é? Você transitar no horário comercial no centro de Aracaju é um exercício hercúleo, né? Jairo, isso aí vem de uma configuração, né? Assim, tu tá culpando aqui os motoristas, não tá culpando. Isso aí são gestões e gestões. Por quê? Vamos falar do transporte público, por exemplo. Há 20, 30 anos atrás, qual era o correto, né? Todas as pessoas vinham dos bairros para o centro. E a rodoviária foi criada no centro. A rodoviária Luiz Garcia, a primeira. Está renovada, né? Porque está em reforma, enfim, o governador falou. Seria para intermunicipal, mas ficou normalmente como estava, né? Então, no caso, a rodoviária nova, ela foi criada justamente para tirar todo o fluxo. Exatamente. E deixar a rodoviária velha com, digamos, o transporte próximo. Aqui Aracaju, Socorro, enfim, Maruim, essa região. Mas aí, com o tempo, foi se colocando, não, vai colocar Itabaiana, acho que foi um dos primeiros. Política, né? Itabaiana, não, vamos colocar Lagarto, depois vamos colocar Canindé. Está todo mundo agora. Praticamente todos os municípios. Ou seja, isso aí é uma configuração, como o Jair falou agora há pouco, é uma configuração política também, né, de, olha, vamos colocar ali a minha cidade. Né, tentaram tirar um pouco isso, mas não tiveram coragem. Atrelado a isso, Jair, o transporte também local, aqui da região de Aracaju, região urbano, não é? O transporte urbano, que até já de muito tempo que a gente fala aqui, que cobra, né, da questão do consórcio, porque foi assinado, você se lembra, Jair, foi assinado um consórcio entre prefeitos, acho que foi na gestão municipal, né, dos prefeitos anteriores, no caso, enfim, foi assinado, mas cadê a prática? Olha, não tem. O transporte é como pé de cobra, é como plano diretor de Aracaju. Nossa. Né? Desde que eu me alcanço aqui em rádio, em televisão, que fala-se no plano diretor, né? E o plano diretor é que poderia observar também esse ponto do transporte urbano aqui em Aracaju. Mas, lamentavelmente, não vai para frente. Deda, quando chegou à prefeitura, ensaiou, inclusive até um edital foi colocado, começou a licitação, mas alguém entrou na justiça e até hoje a prefeitura não se importou com o caso e rolou com a barriga e vem rolando com a barriga o problema. O problema é sério. E essa questão, viu, Jair, da licitação, por exemplo, do transporte público, seria totalmente reconfigurada as linhas. Por exemplo, não sairia, vamos botar aqui exemplos, né? Do Bugio para o centro, do Augusto Franco para o centro, do Siqueira Campos para o centro. Estou botando aqui exemplos, né, gente? Seriam meio que linhas que encontrariam-se com terminais. E desses terminais aí sim veriam... Eu sugeria para o centro. O tal do BRT, sempre colocado, veria aqui para a região central de Aracaju. E aí a volta seria a mesma coisa, voltaria-se para os terminais e os terminais seriam alimentados por esses ônibus. Enfim, é um projeto muito complexo, mas é interessante. A questão é, quando é que vai entrar em... Agora eu pergunto, por que a valorização somente nesse tipo de transporte, nesse modal? Por exemplo, por que não se utiliza o Rio Sergipe também com o transporte fluvial? Por que não? Abrangeria uma grande parte, desde o norte como do sul. Exatamente. Desaguaria aqui no centro da cidade. Reaproveitaria a bitola do trem que está aí largada há décadas. Né? Mas o grande problema, Rosendo, surgiu desde antes do governo de Juscelino Kubitschek, não é? E principalmente do governo de Juscelino Kubitschek, com o advento de Brasília, que ele colocou um slogan que governar é abrir estradas, e é realmente também, não é? Progresso é abrir estradas, porque abrindo estradas há circulação e a economia realmente cresce, circula. Mas deram muita importância ao caminhão, ao ônibus. E com isso veio de contrapeso o transporte particular.
desprezaram num país extenso como o nosso o trem. A gente vê os Estados Unidos, a própria Europa, a valorização do trem, que agora nas grandes cidades como metrô, e neste país extenso, plano, como é o Brasil, o trem foi desvalorizado. E o que existia de ligação ferroviária praticamente foi aniquilado. Por exemplo, Sergipe interligava a Bahia, trens que saíam daqui e iam até para São Paulo e Rio, trem de passageiro. Sergipe teve o trem de passageiro. Depois, não acabaram por completo, o trem era para carregar material, pedra para as fábricas de cimento. E depois acabou o que era doce. Então, ferrovia nesse país precisa realmente que, nesses planos dos candidatos à presidência, eu não acompanhei nada sobre isso, sobre o transporte ferroviário no Brasil, interligar o Brasil através do trem. Eu não acompanhei. E seria um assunto muito interessante para desenvolver a nossa economia. Bom, vamos falar sobre a Farmácia Max. A Farmácia Max é da rede Sergipar, sempre cuidando da sua saúde. Linha completa floral, Therapy apenas R$ 29,90. Sustage adulto mais, R$ 49,90. Máscara cirúrgica descartável, caixa com 50 unidades, uma por R$ 20 e 3 caixas por R$ 50. Farmácia Max, Rua Espírito Santo, Novo Paraíso. Disque Remédio 3241-1692. E o zap da Farmácia Max é o 996345906. Farmácia Max. Essa é para você que quer terminar o ano sorrindo à toa e comendo de tudo. Ainda dá tempo de começar o seu tratamento com implantes dentários da Horácio Implantes, rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil e a única com 18 anos de experiência no assunto. Através da carga imediata em 3 dias, você tem os dentes fixos de volta. Quer saber mais sobre isso? Ligue agora para o 3024-7100. Oral Sim. São 6h57, nós vamos àquele breve intervalo e na volta tem o horário político, a volta do intervalo, e 7h20 retornaremos com linha direta nas 107.5, um sinal de Deus no ar. Volta em instantes. Na cultura, linha direta, o jornalismo que o povo confia. Oi, vim fazer uma troca de óleo simples. Temos um com aditivo que irá lubrificar, limpar e refrigerar o motor do seu carro. Poxa, não sabia. Pode colocar esse aí então. Viu aí? Nada é tão bom que não possa melhorar. O Nunes Peixoto está sempre inovando para a comodidade de nossos clientes. E sabe qual a grande novidade? Novo aplicativo do Nunes Peixoto. É isso mesmo, estamos com um novo aplicativo para você fazer as suas compras com mais facilidade e agora com exclusividade Nunes Peixoto. Procure em sua loja de aplicativo supermercado Nunes Peixoto. Instale e boas compras. Aplicativo Nunes Peixoto. Baixe hoje mesmo. Nunes Peixoto, onde os amigos se encontram. Na cultura, primeiro lugar no seu coração. Cultura AM, CYJ 921, 670 kHz. 24 horas sempre com você. Música, informação, evangelização. Uma emissora da Arquidiocese de Aracaju, Sergipe, Brasil. Rádio Cultura, Cultura.
Você está ligado na cultura, primeiro lugar no seu coração. Cultura AM, CYJ 921, 670 kHz. 24 horas sempre com você. Música, informação, Evangelização. Uma emissora da Arquidiocese de Aracaju, Sergipe, Brasil. Rádio Cultura, Cultura. A amizade, cuja fonte é de Deus, não se esgota jamais. Santa Catarina de Sena. Você sabia que o associado ao SESC tem atendimento odontológico com condições especiais? É isso mesmo! No SESC você pode fazer a profilaxia, clareamento dental, radiografia, restauração, canal e extração, inclusive de sisos. Mais informações através da nossa central de relacionamento no telefone 79-3216-2727. SESC, transformando vidas. Sim, eu vou pra Oral Sim. Eu, Leonardo, vou pra Oral Sim porque é a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Uma clínica odontológica que é referência em saúde e sorrisos. Agende uma avaliação você também. É a número 1, meu filho. Pode confiar. Sim, eu vou pra Oral Sim. Pra minha vida melhorar. O que é estar presente para você? Para o ZAF, estar presente é garantir a tranquilidade de milhares de vidas em Sergipe, Alagoas e Bahia. Desde o atendimento e estrutura de alto padrão até o bem-estar proporcionado às famílias. Nossos associados também contam com equipamentos de convalescença, uma ampla rede de conveniados e muitos outros benefícios. Conheça nossos planos e saiba mais sobre o crematório humano e pet em osaf.com.br. Osaf, hoje e sempre, conte com a gente. Sinal verde para Momento Ceasa Aracaju. É hora de abastecer a cidade com informações da Central de Abastecimento de Sergipe. O presidente Wilson Nunes confirma que a Ceasa Aracaju também vai vivenciar o Outubro Rosa, mês dedicado à ação e prevenção contra o câncer de mama. Os colaboradores e clientes serão envolvidos em palestras e outras iniciativas para conscientização acerca da importância dos exames preventivos. Outros eventos agendados para o mês de outubro em nossa central de abastecimento é a palestra com o Dr. Almir Santana, montagem de estande do GAC Sergipe através do Fidelimed, distribuição de presentes para crianças e filhos dos comerciantes, além de Santa Missa e culto evangélico. A dica da semana é se preparar para a chegada do verão, priorizando alimentação saudável e ingestão de muito líquido. Também é uma excelente oportunidade para aproveitar a qualidade e a variedade de melancia, melão, abacaxi e água de coco que só a Ceasa Aracaju oferece para você. Momento Ceasa, abastecendo a cidade com informações da Central de Abastecimento de Sergipe. De volta aos estúdios da rádio que o povo confia. Linha Direta. Apresentação: Jairo Alves de Almeida. Jairo Alves de Almeida. São 7h24. Olha o caso dos dois policiais federais, dos três, né? Dois envolvidos em mais um problema, né? 2 dias antes de acontecer o problema do Genivaldo. Então, os dois policiais foram envolvidos também em atos de brutalidade contra cidadãos lá no município de Umbaúba. Então, a situação realmente complica, porque o Ministério Público Federal denunciou 2 dos 3 acusados pela morte de Genivaldo por tortura e outra abordagem policial em Sergipe. Olha, que essa situação seja exemplo, né? Porque o policial deve usar todos os recursos para resolver a questão, sem problemas maiores. Então, que fique isso aí como um exemplo, a partir de agora, para as abordagens. São 7h25, entrevista no Linha Direta.
Entrevista. Nós vamos conversar a partir de agora com Bruno Moraes, que é o presidente da Insurb. Bruno, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Jairo. É uma satisfação poder participar desse programa de grande audiência. Olha, o assunto do momento é limpeza do cemitério, né? Que todo ano acontece, dias que antecedem ao dia de finados. E como é que está a limpeza do São João Batista, que é o grande cemitério aqui da cidade de Aracaju, cemitério mantido pela prefeitura? Então, foi montado todo um planejamento da Diretoria de Operações, juntamente com a Diretoria de Espaço Público, e nesse processo a gente vem fazendo desde o dia 20, não só no São João Batista, como todos os cemitérios da capital, inicialmente pelos nossos cemitérios da prefeitura. Então, o processo de limpeza iniciou no dia 20 e se estende até após o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, que é o repasse da limpeza. Então, durante o dia 2 teremos equipes também monitorando tanto a parte de ambulantes na frente dos cemitérios, como também num processo caso surja qualquer resíduo nas proximidades. A gente sabe que nesse momento muitas empresas exploram através de vendas de flores e etc. e acaba criando um certo resíduo e a gente vai manter o cemitério sempre com uma boa aparência na parte externa. E o São João Batista, como é nosso cemitério que absorve maior número de pessoas nesse momento de visitação, tem uma equipe fixa para poder manter a limpeza na área externa como também na área interna. Porque é um cemitério. Como é que está a situação hoje desse cemitério público, Bruno? Ele tem ainda condição de construir internamente os carneiros ou já está esgotada aí toda a sua capacidade? Então, Luiz Roberto, que me antecedeu, o presidente Luiz, ele fez todo um preparo para tornar o cemitério aberto e disponível com o avançado durante o período da pandemia. Então se preocupou muito naquele momento e teve sim alguns aumentos de demanda na época e ele fez pequenas ampliações. Ampliações essas que hoje nos dão um conforto e a certeza de que a gente está num bom número de possibilidades de sepultamento. Então não há risco algum nesse momento de superlotação e ficarmos com inviabilidade de sepultamentos. Então hoje que se tem é um certo conforto, que as pessoas podem ficar tranquilas que lá a gente pode absorver e se criou também uma lei municipal onde só se enterra nos municípios públicos em Aracaju moradores da cidade de Aracaju que comprovem devidamente isso, porque se enterrava no São João Batista pessoas de todo o estado, vinha gente até de fora do estado se enterrar aqui porque tinha a certeza que teria ali um espaço para poder enterrar o seu ente querido. E aí se criou esse decreto e aí com isso pôde se limitar e a gente destinar ao aracajuano um espaço ali com a certeza de que que estaria disponível para poder receber o ente querido. Então é isso, São João Batista está apto, é um cemitério que tem capacidade de absorver e não tem nenhum risco no momento de qualquer limitação ou etc. O Ministério Público recentemente disse que o cemitério São João Batista e alguns outros cemitérios da cidade não têm a devida licença ambiental, não é? Como é que está esse processo aí do São João Batista para atender essa reivindicação? Então, ainda está na PGM, na Procuradoria-Geral do Município. É uma decisão já transitada. A gente está se fazendo um exercício aí com os corpos jurídicos da Secretaria do Meio Ambiente, como também lá na Procuradoria-Geral do Município. E assim que chegar, haverá uma reunião com a Insurb. E o que se observa é o seguinte, uma rápida análise,
após um estudo, o que se diz o CONAMA, eu acredito que ou nenhum, ou ainda não temos nenhum cemitério, acho que na capital, que esteja enquadrado no que foi na sentença. Então, é até preocupante, mas, como eu já disse, o cemitério São João Batista tem capacidade de receber, e é claro que já estamos estudando aí possibilidades outras para poder atender a decisão. Inclusive, foi ventilado, não sei se uma imposição, talvez não seja imposição, sugestão do próprio Ministério, para que a Prefeitura construa um novo cemitério. Então, a sua gestão, a gestão do prefeito, está disposta a construir um cemitério novo ou não é necessário isso aí? Então, eu observo o seguinte, que é possível fazer pequenas adequações. Agora, a possibilidade de construir um cemitério é de acordo com a demanda. Se a gente tem um cemitério que ainda não atingiu, não está aquém da demanda, eu acredito que vai ser feita uma adequação. E até lá, a gente vai avaliando a necessidade da cidade, e se surgir mais à frente a possibilidade de construção, isso aí é uma discussão ampla. Aí a gente tem que centrar isso, né? E aí a empresa de construção da prefeitura, que é a empresa municipal de de obras, né? Que é a EMURB, deve também estar analisando essa possibilidade, porque não é só querer construir, você tem que ter uma área habilitada de acordo com as normas já ditas e pré-estabelecidas pelo CONAMA. Então, tudo isso será analisado, e a Insurb, como parte da ação, vai ser no seu momento adequado, irá se posicionar com relação a isso, como já vem fazendo estudos, e ainda ontem o Conselho, que a Insurb faz parte, já se tocou nesse assunto. Então é isso, ainda hoje está prevista uma reunião, e aí nessa reunião a gente, junto com a Procuradoria do município, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, que é a secretaria hoje que faz a fiscalização de todos os cemitérios e que emite a nível municipal a licença, é quem vai analisar a respeito de como é que está cada situação individual de cada cemitério. Então é isso. Há um pequeno cemitério, eu tenho a impressão que ele está até desativado. Fica ali nas imediações do Jardins, do Shopping Rio Mar. Sim, né? O ABC. Como é que está a situação daquele? É um cemitério que há muitos muitos anos já não se enterra ninguém. Tem ali alguns entes do passado que foram enterrados e que tem um certo valor sentimental por todos aqueles familiares que ali têm os seus descendentes. Então, ainda recebe algumas visitações, também estará aberto para visitação. São poucas famílias, mas nada comparado com o que nós temos lá no São João Batista, né? É um número muito maior. Aquele também da Atalaia dos Náufragos, né? Isso, o Helena. Isso, é um cemitério hoje que só sepulta, só enterra quem já tem, porque lá é um cemitério diferente, né? São as pessoas que têm os seus espaços, e aí acabam enterrando somente da sua família. Então não tem a possibilidade de outras pessoas que não já tenham ali as suas sepulturas poderem sepultar outros entes queridos. Então só quem já tem é quem pode sepultar os seus familiares no local. Fiscalização aí da Insurb, o pessoal que vai ter muito movimento em todos os cemitérios, né? A venda de flores, a venda de velas. Isso aí já é rotina nossa, né? Então, tanto finados como qualquer um outro evento na cidade, é feito todo um planejamento de orientação, de exposição, inclusive de liberação do espaço. As empresas de forma antecipada dão entrada, a gente faz a devida liberação, a pessoa paga-se a taxa do espaço público e aí faz a comercialização daquele, ou vela, ou no caso específico do 2 de
2 de novembro, que é finados, é vela, flores, uma outra imagem a parte de santos e etc, para poder as pessoas terem ali um conforto a mais para poder chegar até a sepultura e poder depositar o seu sentimento ali com o seu ente. Então, o que se observa é isso, mas a diretoria de espaço público ela sempre acompanha, devidamente orientada pela presidência, é claro, e distribui as suas equipes para que se faça o controle adequado do uso do espaço público, devidamente orientado, devidamente para não se atrapalhar o trânsito, até mesmo para informar bem a condução das pessoas com relação a onde poder parar o seu comércio, aonde poder, para não ter nenhum desentendimento do que foi liberado. Pois não. Bom, nós estamos entrevistando o Bruno Moraes, presidente da Insurb. Bruno, o outro grande problema da cidade é canais, né? Pessoas que jogam todo tipo de detrito, lixo, dentro dos próprios canais. Até as bolsas com lixo que poderia ser levada pelo caminhão que passa regularmente na cidade, o pessoal às vezes joga cama, colchão, mas a prefeitura está inovando, está colocando uma espécie de uma tela de contenção. Como é que é isso aí? Lá em 2017, quando se iniciou a primeira gestão de Edivaldo, né, nesses últimos um pouco mais de 5 anos, Aracaju estava entregue com relação a isso. Altos riscos, canais transbordando, dificuldade enorme de coleta, tinham mais de 2.000 pontos, mais de 2.200 pontos de descarte irregular em toda a cidade, e se fez um estudo e um processo de como se resolver. E assim foi feito. De lá para cá, a gente veio diminuindo através de reuniões, melhoria da coleta. Então hoje não se justificaria mais, porque além do catatreco que passa na porta na sua programação, além dos nossos ecopontos distribuídos na cidade, além dos nossos PEVs devidamente posicionados, a participação da própria Insurb nas reuniões com a comunidade. Então se observa que não tem mais a necessidade, mas infelizmente ainda há aqueles que ainda não partiram para o nosso lado, o lado da população, de dar as mãos e se evitar problemas como esse. Um ou outro caso ainda existe, mas em um número bem menor. Mas assim, os canais, eles sofrem um acompanhamento diário. Com a proximidade de possíveis chuvas, ou até alertas de qualquer situação de um aumento maior de chuva naquele dia, as equipes já se posicionam para poder, de forma antecipada, fazer o monitoramento e fiscalização para não deixar acontecer. Então a gente tem já demarcado, inclusive pela Defesa Civil, todos os canais que oferecem o maior risco. Então as equipes já sabem, no seu planejamento, quantas vezes naquele mês ou naquele ano, aquele canal deve sofrer um processo de limpeza mecanizada, manual e até mesmo com contenções, como foram criadas. Foram criadas essas contenções para poder reter o resíduo, para não contaminar nem a proximidade de mangues e inserção de rios, como também não obstruir galerias. Então essa foi a preocupação. Então nesses lugares hoje que contém as contenções, foram lugares que a gente percebeu que mesmo com todo o processo de educação ambiental, mesmo com todo o processo de implantação de ecopontos, com o catatreco passando com mais incidência naquele bairro, ainda há aqueles que ainda descartam, infelizmente, nas proximidades dos canais ou até mesmo dentro do canal. E aí a tela de contenção nos auxilia e nos ajuda muito para que a gente possa, num período curto, poder fazer a limpeza daquilo que foi levado pelas águas e não obstrua a conexão. A tela barra, né? Ela acumula. Ela contém, acumula e no dia seguinte... Fica mais fácil, inclusive, para a limpeza. Isso, aí no dia seguinte as equipes vão lá, ao invés de adentrar ou pelo método de barragem, tentar desobstruir a rede, ela vai lá, já está retida o resíduo, vai lá e recolhe e bota para fora do canal. Então é um processo que acontece em outros estados e a gente percebeu que aqui em Aracaju também cabia em certas situações, fizemos o processo, a montagem e instalamos nesses canais que oferecem maior risco. Então é feito um monitoramento diário, há uma preocupação da gestão
de não deixar retroceder esse processo de transbordamento, etc., dos canais, e que há esse monitoramento com a preocupação de trazer o conforto das pessoas que transitam ali, porque a gente sabe o transtorno que é uma rede obstruída, que dificulta o escoamento. Aí temos a influência de maré, que a cidade ela é bem próximo do limite da altitude, ali próximo ao limite das águas dos oceanos, dos rios e etc. E acabar tendo também essa interferência das marés. Então é por conta disso que a gente oferece esse serviço contínuo, de domingo a domingo, tem equipes fiscalizando para não deixar nenhum transtorno desse tipo ocorrer. A gente observa também que tem pessoas que jogam detritos dentro do carro, às vezes copos de sorvete descartáveis, aí joga para fora, suja a rua. Pessoas com cachorro fazem detrito nas praças, nas calçadas. Há alguma fiscalização, alguma programação educativa nesse sentido da própria empresa, Bruno? Então, nós temos a educação ambiental e nesse processo de educação ambiental a gente orienta a forma correta do condicionamento do lixo. Nesses pontos que a gente observa que são grandes fluxos, a gente faz instalação de papeleiras e etc., próximo inclusive de terminais. Mas a gente sabe, e as pessoas têm que ficar atentas, que jogar resíduo de veículos passa também por um processo de fiscalização, inclusive dos órgãos de trânsito, e que você pode ser, inclusive, seu carro multado em relação a isso. A Insurb tem o seu papel: fiscalizar, acompanhar, orientar, manter a cidade limpa. A Secretaria do Meio Ambiente também tem o seu papel, inclusive, em alguns casos, como descarte irregular de resíduos na cidade, quando flagrada, ela também faz a autuação com relação a isso. Então, assim, as secretarias estão interligadas com um intuito único, que é trazer o conforto da cidade, proporcionar a cidade cada vez mais limpa, e dar a condição, que é o que a Insurb faz, dar a condição do descarte correto. Todo o bairro recebe o coletor no horário e no dia certo, 3 dias na semana, em determinados bairros da Zona Norte, segunda, quarta e sexta, na Zona Sul, terça, quinta e sábado, e grandes corredores é diariamente. Então, assim, não se tem o porquê das pessoas lançarem o seu resíduo até fora do horário. Se sabe que o coletor passa à tarde, coloca o mais próximo do horário possível para se evitar, inclusive, de alguém rasgar ou alguém acabar ali mexendo no seu lixo, que a gente sabe que infelizmente há. Então, você sabendo que a coleta é regular, você já conhecendo o horário do coletor na sua porta, que é um horário que não sofre oscilação, como é a forma que você pode contribuir? É colocando no horário certo e devidamente ensacado, no horário em que o coletor está passando, para que o resíduo possa ser coletado o mais rápido possível e não crie aquele resíduo também na sua porta. Aquele lixo que você lança num canal, às vezes a dois bairros à frente, pode ocasionar, né, uma enchente no seu próprio bairro, porque a microdrenagem ela é toda interligada na cidade e encaminhada para a macrodrenagem, que são os canais. Então, assim, a rede pluvial, ela capta toda a água, e assim a Imurb desenhou a cidade através das redes de drenagem e encaminha para os canais. Se a pessoa obstruir aquele bueiro, um exemplo, se obstruir a rede de drenagem, ela vai estar trazendo um transtorno para si próprio, que é o alagamento da sua rua ou da sua proximidade da sua residência. A questão dos animais, né, as pessoas que passeiam com seus respectivos animais e que deixam os resíduos desses animais nas calçadas públicas, é uma questão de educação também, né? De educação individual, de civilidade. Infelizmente tem parte muito também disso, do que a gente aprende em casa. Né? A gente recebe aqui muita reclamação, inclusive de pessoas que fazem exercícios em praças, onde tem o local ideal, e às vezes quando se senta que coloca a mão, às vezes coloca em resíduo, né?
pessoas que realmente passam por civilidade também, não é? Infelizmente tem esses casos. Olha, a Insub tem uma gama de serviços, né, que não é fácil. É uma prefeitura dentro da prefeitura. Por exemplo, ela revitalizou o Mundo Maravilhoso da Criança da Orla, né? Como é que foi isso aí? Isso, não só o Mundo da Criança, né? Lá atrás, quando recebemos a Orla, e aí eu volto a falar do grande gestor Luiz Roberto, ele fez todo um planejamento com a diretoria de Orlas e a parte de manutenção da Insurb, e iniciou um processo de revitalização. É claro que você, quando recebe uma orla daquele tamanho, você cria prioridades e dentro das prioridades vai atendendo. E assim se foi e assim se é até hoje. Com as proximidades do Precaju, a gente intensificou, porque a gente sabe dos riscos que é uma pedra portuguesa solta, a necessidade de melhorar uma rampa de acessibilidade, até mesmo de algum banco que precise fazer um reparo. Tudo isso está sendo feito, já vinha sendo feito, e agora de um toque um pouco mais acelerado para poder se chegar no dia 4 e ter a tranquilidade que por conta de qualquer instrumento não se tenha um acidente de deslocamento, porque sabe que a multidão estará naquela avenida. Ecoboeiros, né? É outro tema aí que a prefeitura está colocando em pontos estratégicos de Aracaju, né? O que é isso aí? O ecobueiro é uma tela também de contenção, é um grande cesto que a gente, quando lá na diretoria operacional já idealizava uma forma de também conter esse papelzinho, esse copozinho que a pessoa acaba infelizmente lançando pelo carro, que cai na via, vem a chuva e as águas encaminham esse material para o bueiro, uma forma de você conter esse resíduo antes que ele adentre a rede tubular, né, que está ali dentro da via, que se chega até o canal. Então, antes desse resíduo adentrar e obstruir a parte da tubulação, da manilha, o que é que se pensou? O que é que a gente deve colocar para que o resíduo não adentre? Vamos criar essa situação que é uma tela galvanizada, resistente, que absorve todo o resíduo que acaba sendo encaminhado através das chuvas, e ali, em um processo de rotina de limpeza, a gente levanta as tampas e faz a retirada desse cesto, facilitando inclusive o processo de limpeza. É mais uma tela de contenção, só que dessa vez dentro da caixa do bueiro. É isso. É um processo que a gente entende. E por que eco? Porque a gente também usou ali materiais que são recicláveis e que são ecologicamente, que não atingem o meio ambiente. É isso. Então é uma gama de serviços muito grande, né? Limpeza pública está tranquila, né? Tá passando regularmente na cidade. Aqueles pontos que se colocava lixo, era muita reclamação aqui na minha rua, na calçada tal, na esquina, lixo, e a prefeitura começou a limpar e colocar pneus com flores, né? Parece que deu resultado isso, né? Como eu falei no início, eram mais de 2.200 pontos de descarte de resíduos espalhados na cidade. Irregular. Você olhava para a cidade e via aquele verdadeiro lixão quando a gente assumiu. E aí, para você dar uma resposta, além de você conversar com a comunidade, de corrigir a coleta que a gente entendia que precisava melhorar, além de intensificar um processo de limpeza e ter uma empresa ao lado também, que isso é muito importante, que entenda que ali não é só uma determinação, é você trazer para a empresa que está prestando aquele serviço o entendimento que é trazer a qualidade de vida para o aracajuano. E tudo isso foi feito, mas ainda tinha que fazer algo mais. E o algo mais era naqueles lugares que insistiam, mesmo a gente fazendo a educação ambiental, insistiam em ter descarte. Para você ter uma ideia, aqui na Pedro Valadares, no coração dos Jardins, num lugar mais movimentado que corta ali nas proximidades do Shopping Jardins com a Crisio Cruz, iniciamos ontem um outro jardim, porque era um local que infelizmente os moradores, por pagarem a destinação a determinados carroceiros,
acabavam esses, ao invés de destinar nos ecopontos ou em caixas devidamente, estrategicamente posicionadas, lançando em qualquer local. Mais perto, né? Mais prático para eles. É o mais prático para mim, para que eu volte e ganhe mais. Mas isso é ruim para toda a cidade. Para a comunidade. São cerca de 5 metros do Tramandaí. Então você tem ali um risco muito grande, inclusive de o resíduo ir para dentro do canal, que absorve toda aquela água que já teve historicamente, antes da gestão, riscos enormes de enchente. O canal da Pedro Valadares é uma grande preocupação nossa e a gente constantemente coloca a reta escavadeira lá, faz todo um processo de recolhimento, monitoramento. Eu me recordo anos anteriores que a gente cansava de retirar carrinhos de mercadinho, aqueles que a gente costuma fazer nossas compras, de dentro do canal. E assim, ali ao lado, não se teria nem motivo para isso, porque é um bairro de classe média, média alta, as pessoas têm a condição de contratar uma empresa para botar as caixas containerizadas e o seu resíduo de obra dos seus grandes apartamentos e casas poderem destinar de forma correta. Contratam o carroceiro, a gente entende que todo mundo tem que ganhar o seu sustento, mas destinar de forma correta. E às vezes é um pequeno serviço, né? Mas que o carroceiro deveria... Há uma conscientização a esse pessoal também, carroceiro? Sim, é conversado. Todos estão cadastrados, inclusive. A gente fez um grande processo de cadastramento, visando uma situação que a gente está em estudo aí com os carroceiros, mas assim, percebe-se que nesse local houve a necessidade de ser criado um novo ponto de paisagismo com pneus, porque não é só botar o jardim, seria ótimo só colocar o jardim, mas aí o carroceiro vem e passa por cima do jardim, quebra as plantas e joga por cima das plantas. Infelizmente aconteceu muito disso na cidade. E aí o pneu é para conter a passagem da carroça, para segurar ali, para o carroceiro não conseguir transpor aquele local e o jardim se preserve. Então é por isso. Seguindo essa ideia, a gente fez alguns diversos na cidade e conseguimos reduzir de 2.200 pontos. Eu acho que um pouco mais ainda tem aí, um pouco mais de 20 pontos espalhados na cidade, que ainda estão em processo de educação ambiental, em processo de conversa com a comunidade, nas reuniões que a gente acaba sendo convidado, aquele processo de monitoramento, até mesmo para readequar ou até mesmo para surgir futuros ecopontos que estão aí em planejamento. Então é isso. Tudo está sendo ofertado para que situações como essa não ocorram. É muito fácil você entender que a cidade está mapeada, os ecopontos estão estrategicamente posicionados para que possam absorver todo o resíduo de obra, até 1 metro cúbico. Quem tem a pequena reforma na sua casa, coloca em saca, bota no fundo do carro, vai no ecoponto, entrega, tem uma pessoa lá para receber, e você destina, e você está bem com o meio ambiente, você está bem com a cidade. Havendo um flagrante, por exemplo, um carroceiro desses colocando esses resíduos, ele é multado, o dono da construção também é multado, qual é o procedimento aí daí? Então, o Código de Limpeza Urbana fala sobre o gerador. Quando a gente consegue identificar o gerador, a gente faz um relatório e encaminha para a Secretaria do Meio Ambiente, que é a SEMA. Sim. E aí se inicia um processo administrativo, concluindo-se ou com advertência ou com multa, e aí tem os procedimentos... O gerador e não o cidadão que está colocando. Não tem hoje na lei assim, algo que eu possa... de forma punitiva no carroceiro. Fala-se do gerador. Né? O dono da obra. Ele é responsável por, além de orientar a quem ele está contratando, pode ser o carroceiro até uma outra situação, porque às vezes hoje a gente percebe também pequenos carros fazendo esse tipo de coleta desse resíduo. Então, orienta para que essa pessoa, tem que orientar essa pessoa a destinar onde a prefeitura oferta, até 1 metro cúbico, não tem custo algum para o cidadão. Então, é uma quantidade de resíduo que você faz aí uma substituição do seu azulejo do banheiro, ou pequenos reparos numa cozinha, ou uma obra na sua garagem. Dá suficientemente para você encaminhar os resíduos para o local adequado, sem nenhum
custo moral, né, ou social, porque você está trazendo um problema para o outro. E tem que se preocupar com o meio ambiente. Quando você joga na esquina, você está tirando o problema da sua casa e transferindo para o seu bairro. Então é isso que as pessoas têm que ter a consciência. O cuidado não só consigo, com o seu vizinho, com o outro, com o seu bairro. Cada um cuidando da sua região, inclusive coibindo situações como essa, ajuda a prefeitura, diminui os custos, que é importante, e esses custos acabam sendo destinados na cadeia da prefeitura para outras secretarias. É importantíssimo que todo mundo tenha essa consciência. Tá bom. Bruno Moraes, eu quero agradecer a sua presença, estamos já em cima do ponto. Presidente da Ensur, pela sua presença aqui no estúdio da 107.5 e esperar que a comunidade colabore, né? Porque a comunidade também tem que colaborar para que a cidade continue limpa, né? Eu volto o microfone para você acrescentar mais algo que assim desejar. Não, eu agradeço o espaço. São espaços como esse, Jair, que consegue o gestor fazer a sua prestação de contas, mostrar para a sociedade os serviços que a secretaria ou empresa pública, no caso, está ofertando para a população. Então é importante que o serviço público com a sociedade estejam de mãos dadas para que a gente possa evoluir, crescer e não ter os transtornos causados às vezes pelo resíduo público. O resíduo lançado, como você mesmo falou, dos veículos e etc. A Ensur está à disposição através dos nossos canais de comunicação, da nossa assessoria de imprensa. E assim, precisou de algo, viu algo que acaba trazendo um prejuízo para o seu bairro, entre em contato conosco que a gente vai lá tentar solucionar o problema. Muito obrigado, Bruno Moraes, presidente da Ensur. Bom, o horário está esgotado, são 7h57. Agradeço a atenção e o Linha Direta na 107.5 volta amanhã, a partir das 6h30, após a hora católica, com o padre Genivaldo Garcia. Na sequência da programação Cultura 107.5. Agora é o programa do padre Marcelo Ross, direto da capital de São Paulo, em São Paulo. Às 9h, Conexão Católica aqui na Cultura de Aracaju, com o padre Marcelo Conceição. Às 10h, Curitiba, no Paraná, com o padre Manzotti, na Rede Evangelizar. E às 11h, Clube do Ouvinte, aqui na Cultura de Aracaju, com o Wendel Oliveira. Bom dia a todos e até amanhã. Termina aqui o Linha Direta. Continue na sintonia da Rádio Cultura de Sergipe. Até o próximo programa.